A gente começa aqui, segue a boa noite para vocês. Estamos nas pteridófitas heterosporadas, hoje na frente 3, né? Vamos falar de plantinhas. Então, tá aqui a frente 3, a frente botânica. E aí, nós fizemos na última aula como posso falar, uma forma da gente pensar como ocorreu a evolução dos vegetais, né? Então, nós vimos esse cladograma, que não necessariamente mostra a ordem evolutiva, mas ela é um gráfico que mostra por características coincidentes ou não, e aí a gente desvendou um pouquinho, cadê? Né, como que ocorreu a evolução dos vegetais, né? Então, a partir das algas verdes, aquelas que tinham metagênese, com fase gametofítica dominante originam as briófitas, esporofítica dominante as pteridófitas e por aí vai, tá? A nossa comparação hoje fica por conta das pteridófitas heterosporadas, né? Então, a samambaia é uma pteridófita isosporada, significa que os esporos são iguais, que foi aqui, né, que a gente comentou, né? Então, eu fiz aqui a folhinha da samambaia, né? O esporófito é a fase dominante, está aqui, né? Solta os esporos, que são todos iguais, e, portanto, os gametófitos, né, ou prótalos, são monóicos, né? Então, por eles serem monóicos, terem órgãos sexuais masculinos e femininos, ainda pode acontecer a autofecundação, o que leva a uma menor variabilidade genética, tá? Quando os vegetais passam a ter esporos diferentes, ó, né? Então, nós estamos falando de uma pteridófita, tá? Tem todas as características de uma pteridófita, tem o esporófito dominante, tem os vasos condutores, né? Tem gametófito masculino e feminino, anterozóide, osfera, as mesmas estruturas lá, o arquegônio e tudo mais, só que os esporos delas são diferentes, tá? Então elas formam esporos com formatos diferentes e, portanto, originam plantinhas, né, gametófitos com sexos separados. Então, olha esse esquema comparando as duas, né? Eu gosto de comparar as duas. Eu costumo pegar os mesmos desenhos que vocês têm no livro, né? Até para você entender quando for estudar depois. Então, ó, pteridófita isosporada. Os esporos são iguais. Claro que saem os esporos, ó. Aqui a gente está nos esporos, né? Os gametófitos são monóicos. Tem os dois sexos, tá? A partir do momento que esse cara produz esporos diferentes, ó, micrósporo e megásporo, que significa esporo pequeno e esporo grande, os gametófitos são diferentes, né? Os gametófitos são diferentes, produzindo gametas diferentes. Então, agora, eu tenho uma separação sexual, tá? Vai acontecer a fecundação, o esporófito continua sendo dominante, depende da água para a reprodução, ó, continua tendo anterozoide, que nada até a osfera, mas pelos esporos serem diferentes, os gametófitos são diferentes. Então, quanto maior a separação sexual, maior vai ser a variabilidade genética, tá? Protalo é a mesma coisa, tá, do que gametófito. Tá? Protalo, gametófito é a mesma coisa. Então, aqui a diferença é que quando surgem os esporos, aparece o esporo grande e o esporo pequeno. O esporo pequeno faz jus à parte masculina, tá? E o esporo grande, a parte feminina. Tá? Então, micrósporo seria o que origina o gametófito masculino, que origina o gameta masculino, que é um pterozoide, e o megásporo origina o gametófito feminino, que origina o gameta feminino, que é a osfera, tá? Então, mega é a parte feminina, micro é a parte masculina. Tudo bem? Então, não tem o protalo, tá? Só que a gente vai chamar assim, ó, megaprotalo e microprotalo, porque agora eles não são mais monóicos, são dioicos, então tem os dois separados. Tem um que é só masculino e o outro que é só feminino. Então ele é dioico, né? Eu vou escrever aqui, ó,
dioico, porque tem o sexo masculino separado do sexo feminino, tá? E aqui, olha uma coisa importante, a última. Não tem mais os soros, né? Que eram aquelas bolinhas na folha da samambaia. Não tem os soros, mas essas estruturas que vão produzir os esporos se organizam na ponta dos galhos da plantinha, ó, na forma de um estróbilo. A gente vai usar esse nome. Agora que você olha aqui essa plantinha, ó, o estróbilo é a pontinha, tá vendo? E aqui essas bolinhas verdes e amarelas, aqui mais amareladas do que verde, são as estruturas, né, que produzem os esporos separados, tá? Então, essa região nós chamamos de estróbilo. Por que que esse nome faz diferença? Porque a gente pode fazer assim também, ó. Isso aqui, cadê? A gente também pode chamar de estróbilo, ó. Não é de bom grado, até para você não confundir com a Pteridófita heterosporada, mas estróbilo nada mais é do que a pinha do pinheiro, a pinha da angiosperma. Então, pinha também pode ser chamada de estróbilo. E aí eu não gosto, né? Eu gosto de chamar de pinha mesmo, para não confundir. Mas é um indicativo de que os sexos são separados. Ó, tem o esporófito, que é a árvore, tem a parte masculina, que produz o esporo masculino, e tem a parte feminina, que produz o esporo feminino, tá? Então, uma outra plantinha agora, que a gente vê as gimnospermas na sequência, tá? Vou para a teoria, depois a gente volta para os exercícios, ok? Eu gosto de comentar sempre elas juntas para a gente poder comparar, tá? Então agora, aqui na gimnosperma, a gente tem as primeiras plantinhas que são totalmente independentes de água, tá? Independência de água, só que não para a vida, né? Mas para reprodução. Então, a independência da água para a reprodução, não é necessário mais chover ou estar úmido para isso, tá? Gametófito dioico, perfeito, né? Gametófito dioico tem dois sexos separados. Dioico significa duas casas. Pensa sempre assim, ó, nossa espécie é uma espécie dioica. Tem a casa, tem o corpo masculino separado da casa do corpo feminino, tá? Agora, quando a gente passa aqui para as espermáticas, gimnosperma e angiosperma, a gente tem independência da água para reprodução. E tomem cuidado, porque eu já vi, inclusive, em alguns gabaritos de vestibular, que depois foram contestados e anulados, pessoal comentando que o fator primordial para que tenha independência da água para a reprodução na gimnosperma e na angiosperma, tá? É a presença da semente. Queridos, não é, tá? Não é. Apesar do termo aqui, ó, esperma, significar semente, então nós temos as primeiras espermáticas, as que elas produzem semente, o que garante a independência da água para a reprodução? Isso, alguém já me respondeu aqui no privado. Eu vou mudar a pergunta, o que é melhor, né? Mais fácil. Por que as outras precisavam da água, né? Por que que as briófitas e as pteridófitas, sejam iso ou heterosporadas, dependem de água para a reprodução? O que que elas possuíam na fase sexuada da reprodução? Como que eram os gametas? Lembra? Isso, ó, tinha o gametinha, eles até eram
flagelados, né? Então, o gameta flagelado. E o flagelo é para nadar, né? Então, por isso que elas precisavam de água para reprodução. Então, a grande característica, aquela que dá de fato a independência de água para a reprodução para essas plantas, é a presença do pólen, tá? Então, apesar de serem espermáticas por terem sementes, elas também são chamadas de sifonógamas por terem pólen. E o pólen vai carregar o gameta masculino, que vai pelo vento, ou nas angiospermas com a ajuda de outros animais e outras características. Até mesmo pode ir pela água, mas não mais depende da água, tá? Então, por mais que briófitas e pteridófitas, né, respondendo a pergunta aqui, sejam plantas terrestres, elas são terrestres, né? Não são aquáticas, são plantas terrestres, elas dependem da água para reprodução, tá? Água para reprodução porque os gametas nadam, por isso que elas vão sempre morar, tipo, numa região mais úmida um pouquinho do que o normal, tá? E aí mesmo ela estando no seco, né, passando pela época de estiagem, a nossa está começando agora, por exemplo, caiu uma chuvinha aí, é o suficiente para os gametinhas nadarem e fazerem a fecundação, tá? Mas o nome do grupo, né, as espermáticas, a gimnosperma, tem esse nome por ter semente nua, a semente desprotegida. Isso significa que ela não tem fruto, tá? Mas não é só fruto, ela não tem flor também, tá? Metagênese é o nome que a gente dá para aquele ciclo reprodutor. Tem o gametófito, tem esporófito, lembra? Então, o nome daquilo tudo é metagênese, ok? Quem são as gimnospermas? Quais são os exemplos? Vamos fazer por ordem, ó. Quais eram os exemplos dos musgos? Falei errado, né? Você deve ter dado uma interrogação na cabeça de vocês. Quais são os exemplos das briófitas? Os musgos e as hepáticas, perdão, né? Quais são os exemplos das pteridófitas? Samambaia, né? Samambaia, tem a avenca, tem a pteridófita heterosporada, a selaginela, enfim. Então já tem mais. Quais são das gimnospermas, né? Então, gimnospermas são as sequoias, tá? Você acha que os pinheiros, você acha as araucárias, e no fundo, todas elas podem ser chamadas de coníferas, tá? Por quê? Porque para se reproduzir elas têm um cone que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente já começa a pensar, ó, você sabe que é um pinheiro e não tem só um pinheiro, tem um pinheiro, tem o abeto português, o abeto chinês, o abeto, começa a ter um monte. Tem a araucária do Paraná, que é a angustifólia, tem a araucária lá de Monte Verde, tem a araucária de Campos do Jordão, que são todas diferentes, né? Então tem a sequoia, tem a floresta de sequoias no Brasil. Outra coisa importante, fazendo uma ligação com geografia, não sei quem fica com essa parte de biomas lá na geografia, se é o Vagnão, se é o Claudinei, mas aparece lá, por exemplo, mata de pinheiros, floresta de coníferas, né, mata de araucárias. É engraçado que em número e em quantidade, em número de espécies e quantidade de indivíduos, o número agora é bem maior do que as outras. Tá? Então, essa independência da água para a reprodução ajuda na variabilidade genética, né? Porque agora tem o processo de polinização, e, por ter semente, ela ganha dispersão, capacidade de espalhar. Tá? Essas aqui não se espalham muito, por isso que a gente fala de vegetações uniestratiformes. Então, tem a mata de araucária, tem um monte de araucária. Tem até um bairro aí em São Bernardo que tem o nome de uma gimnosperma, qual que é?
Deve ter alguém que mora lá. Não, IP não é gimnosperma. Ó, tem alguém que mora lá no Pinheirinho? Não tem? São Bernardo, o bairro aí do Pinheirinho? Não há? Alguém já tinha me falado que tinha. Eu lembro que tem. Ah, por que será que aquele bairro chamava-se Pinheirinho? É porque tem um monte de pinheiro, né? Tem bastante mora perto, né? Aqui a gente tem as maiores árvores do mundo, tá? Essa aqui, à sua direita, é a maior sequoia do planeta, tá? Ela já teve um pedaço que pegou fogo, diminuiu um pouco, e mesmo diminuindo, ela é a maior de todas. Gente, eu estou falando de plantas aqui, ó, é uma brisa agora, mas plantas que têm 120 metros de altura, tá? Cara, 120 metros de altura equivale mais ou menos a um prédio de 40 andares. 40 andares, tá? Eu não sei quantos prédios de 40 andares existe aqui na região do ABC, nem se existe. Eu moro no 10º e já fico com medo, né? Então, imagino um prédio de 40 andares, né? A maior planta do mundo é uma gimnosperma, tá? Você tem aqui as araucárias à sua esquerda em cima, né? E os pinheiros. Tem gente que corta isso? Tem, se corta muito disso, né? Na colonização da América, principalmente para conquista, né, para o meio oeste, lá, a conquista para o meio oeste, a corrida do ouro, aquelas coisas todas, teve uma grande, quase levaram à extinção as sequoias, né? Hoje você tem alguns parques, né? Tem em inglês, se você tiver curiosidade, procurar no Google Earth, por exemplo, ali na Califórnia, você vai achar os Redwoods, tá? Redwood é o nome em inglês da sequoia, então você vai achar essas plantinhas aí para você pesquisar. Eu peguei aqui um link, volta aqui, eu vou deixar, lógico, na apresentação para vocês, mas para vocês terem uma ideia do tamanho de uma planta dessa, porque foto é estranha porque você não tem a perspectiva, né? Deixa eu abrir um vídeo aqui. Vou tirar o som. O National Geographic aí? National Geographic has a long history with the redwood tree. Isso é o seguinte, é uma edição, eu até tinha essa edição, mas aí tinha um pôster que foi a primeira vez que fizeram uma grande imagem de uma sequoia inteira. Essa que fizeram não é a maior de todas, essa daí tem uns 98 metros já, mas é grande, né? E aí eles estão, esse é um vídeo explicativo de como eles fizeram essa composição de imagens, mas dá para a gente perceber o tamanho. Olha o tamanho do cara aqui no pé da árvore, né? Ela não é tão larga assim, né? Algumas são, né? O baobá que perguntaram, se eu não me engano, é angiosperma. Ó, vai olhando o tiozinho, ó. Tem um tiozinho aqui de vermelho. Daqui a pouco vamos... Deixa eu fazer assim, ó. Tira esse som, vai aqui. Ó, eles estão montando, ó, outro tiozinho de vermelho subindo aqui. Eles fizeram, na verdade, um elevador, né, um guindaste para tirar várias imagens. Vai aparecer mais aí, cadê? Tem um de amarelo em algum lugar. Aqui a outra de vermelhinho. A outra aqui no cantinho de vermelho. Cadê o de amarelo? Sumiu? Aqui o de amarelo. Então aí os caras mostrando como eles fizeram essa imagem. Ultimately, we ended up raising cameras up into the canopy. We made it mechanized. We put 3 cameras on a dolly. There's a gyroscope. You drop it slowly down, and all of a sudden we're making a photograph. So what you're going to do is you're going to build a tree out. E aí montando a imagem por completo, não é? Da árvore inteirinha. Então,
uma planta bem grande, ó, dá para ver aqui, ó, tiozinho de vermelhinho bem no meio dela, outra aqui embaixo. Então, árvores gigantescas, tá? Uma característica das gimnospermas. Uma outra coisa, ainda pensando em geografia, é onde... Professor, Oi? elas têm esse tamanho para facilitar a dispersão no vento, é isso aí? Então, né, dessa forma que você falou, é como se você estivesse analisando causa e consequência. Às vezes não tem, às vezes não tem. Às vezes, assim, ó, ela foi a que sobreviveu dentre todas as variações. Isso é evolução. A que sobreviveu. E aí, é esse ponto que eu ia chegar, né? Ela não tem nenhuma característica, nenhuma novidade, né? A grande característica que permite elas crescerem é a questão de ser vascular, ter o vaso condutor. Mas não tem nenhuma outra grande novidade que fala assim, não, é por isso que elas são as maiores e as outras não. Que a angiosperma, por exemplo, tem até mais características, como a flor e o fruto, mas que são características reprodutivas e não fisiológicas em relação ao tamanho. A pergunta que a gente tem que fazer, pensando em processo evolutivo, por que que essas são as mais altas, tem a ver com o surgimento delas. Né? Que época será que foi? Ah, era naquela época lá que tinha muito oxigênio, né? Você tinha não só muito oxigênio, mas era a época do Jurássico. Né? Elas coexistiram com os dinossauros. E como elas coevoluíram com os grandes dinossauros, né? Elas provavelmente tiveram esse tamanho todo. Né? No final, acabaram sobrevivendo, os dinossauros não, mas elas estão aqui e têm esse tamanho todo. Porque fisiologicamente não tem nada de diferente. É lógico que hoje você tem a questão da genética que permite, né, a característica tamanho e tudo mais, mas ela não teria nenhuma novidade ou diferença em relação a angiosperma e as outras plantas que permite ela ser maior do que as outras, tá? Essa questão que você falou da dispersão e tal tem a ver com o local de sobrevida delas. Ó, eu falei, né? Campos do Jordão, Monte Verde, você acha no Sul, você acha na Califórnia, você acha na Europa, né? Então, ali, a Floresta Negra na Alemanha é basicamente formada por gimnospermas. Então, isso tem alguma coisa a ver com a dispersão, tá? Vixe, mandaram uma pergunta aqui. A gente pode dialogar por meses e não chegar a resposta nenhuma. O que matou os dinossauros, né? Não, o que eu posso falar de bate-pronto é o que matou diretamente é a diminuição da taxa de oxigênio da atmosfera. Agora, os fatores que levaram a essa diminuição é a grande chave. Tem uns que falam que é meteoro, tem outros que falam que é evento cataclísmico, enfim, tá? Teve um reset divino, pode ser. Acho que o caminho que estava indo não estava muito bom. O resto do reset é bom. Ah, meu Deus. Tá? Então, de características gerais, queridos, ó, tem raiz caulifolha, tem vaso condutor, tem esporófito dominante. Isso tudo já tinha aparecido na pteridófita, né? Aqui, ó, já tinha na pteridófita. Já são heterosporadas, como algumas pteridófitas também eram heterosporadas. E aí, em letra maiúsculas aqui, ó, pólen, semente e os estróbilos ou cones, tá? Eu não gosto do nome estróbilo. Ah, vem cá. Aqui tem uma pequena assim da aula hoje também. Eu prefiro usar o nome pinhas. Pinhas, tá? A famosa pinha, aquela que a gente usa de enfeite. Essa é a menorzinha, ela tem 5 anos. Tanto a mais velha que tem 10 quanto a mais nova que é 5 são lindas, puxaram a mãe, né? Então a gente chama de pinhas, cones, ok? O que elas não têm ainda? Flor e fruto. São características que vão aparecer nas angiospermas apenas. Certo? Quanto ao ciclo, ele não é muito complexo, né? Eu sei que vocês não gostam, eu também não. Então, peraí, eu vou mandar, vou trocar a tela aqui. Vamos desenhar o ciclo. Aí, isso aí a gente fala
que é de fato a pinha, o que é cada um dos itens. Não fica chato, né? Só ouvir e assistir, daqui a pouco vocês vão dormir. Então, no ciclo da gimnosperma, vamos pôr aqui, ó, ciclo da gimnosperma, o que a gente vai encontrar primeiro é a fase dominante, né? Lembra que todo ciclo a gente começa pela fase dominante, e a fase dominante, desde a pteridófita, qual que era? Alguém lembra? O esporófito, né? O pessoal está pedindo para voltar a tela, vai dar um trabalhinho aqui, depois eu volto. Na hora que eu voltar, eu faço uma pausa no ciclo, aí vocês tiram a fotinho. Tá tudo no Classroom. Lógico, dessa aula ainda não pus. Então, vamos ao esporófito. Ó. Como exemplo, eu vou pegar aqui uma grande árvore. Vamos pegar uma grande árvore. Uma araucária. Não, araucária não. Vou pegar um... Ah, tá bom, aqui, ó. Uma araucária, tá? Então, esse aqui é o nosso esporófito. O esporófito era o vegetal que produziu o quê? Vamos lá, vamos lembrar. Os esporos dentro de órgãos que eram os esporângios, certo? E aí a gente tinha a sequência, aquela sequência assexuada, esporófito, esporângio, esporófito. Só que esse esporófito, ele tem esporângio masculino e esporângio feminino. E olha que bacana. Os esporângios masculinos ficam nas pontas dos galhos. E os esporângios femininos ficam nas beiradinhas. Ou ficam no meio, assim, ó. Então, o esporângio masculino fica na ponta, o esporângio feminino fica mais central ao caule, tá? Então, o que é isso aqui, ó? Então, o que é esse esporângio masculino? Nada mais é do que a famosa pinha. Então, essa pinha é aquela cheia de espinho, né, que a gente faz guerrinha, né, na época de Natal, você faz guerrinha, porque é a época de reprodução dessas plantas. Né? Não sei se vocês já fizeram guerrinha de pinha, tá? De pinha, vou escrever aqui, ó. Estamos falando das pinhas. Tem gente que usa como decoração, né? Tira, espera secar um pouco, passa um verniz e deixa de enfeite. Então tem a pinha masculina, tá? E tem a pinha feminina. Por quê? Porque essa planta, ela é isosporada ou heterosporada? Ela é heterosporada. Então, se ela é heterosporada e produz esporos diferentes, esporos masculinos e femininos, ela tem órgãos masculinos e femininos. Tá? Então, o feminino fica mais perto do tronco e o masculino nas beiradinhas. Aqui tem a pinha masculina e a pinha feminina. Então, essas pinhas, elas fazem o papel de quem? Do esporângio. E se elas fazem o papel do esporângio, o que elas vão fazer? Vão produzir os... Quem que é produzido aqui? Gameta, não, ó. O esporófito tem o esporângio e produzem os esporos, tá? Então vai aparecer um esporo masculino, que é pequenininho, e vai aparecer um esporo feminino, que é grandão. Então, a essas estruturas nós damos nomes. Então, ao esporo feminino, nós vamos chamar de megaesporo. Para ficar mais bonitinho, fica megásporo, né? Então, as pinhas são os órgãos sexuais? São os órgãos sexuais do esporófito, tá? E o masculino é o pequenininho, é o microesporo, ou para ficar mais bonitinho, o micrósporo, tá? Esporófito, esporângio, esporo. Os esporos vão originar quem agora? Seguindo aquela lógica do ciclo.
Então, os esporos vão originar os gametófitos. Vou escrever aqui embaixo, tá? Para a gente ir organizando as fases, ó. Então, gametófito. Então, gametófito. Se tem o esporo masculino e feminino, vai ter um gametófito masculino e feminino. O gametófito masculino, ele está dentro de uma bolsa, tá? E uma bolsa alada, cheia de pelinhos, assim, ó. Tá? E aí tem, tá aqui o gametófito, ó, masculino. Esse cara, que é o gametófito masculino, nós vamos chamar de tubo polínico, que significa tubo do pólen. Então, pólen em si, ele não é o gametófito, tá? O tubo polínico é o gametófito, porque lá a gente vai encontrar quem? Sendo gametófito, agora nós vamos ver os gametas. Perfeito. Então, aqui tem uma célula, que eu já vou dar nome para ela, tá? Aqui tem um gameta, que eu vou fazer de verdinho. Aqui um gameta. E aqui um outro gameta, que eu vou fazer de laranjinha. Espera aí que esse laranja está muito parecido com o vermelho. Então, eu vou fazer de amarelinho aqui, ó. Então, aqui a gente tem os gametas, tá? Então, esse gametinha e esse outro, que também é gametinha. E esses gametas, nós vamos dar o nome de núcleos, tá? Eu gosto de chamar de espermáticos. Núcleos espermáticos, tá? Tem gente que chama de núcleo germinativo. Eu prefiro espermático, porque me lembra espermatozoide é gameta. E aqui na frente, tem um outro núcleo, vou abreviar aqui, ó, chamado de núcleo vegetativo, tá? Tudo que recebe esse nome não vegetal de vegetativo significa que cresce, que se desenvolve. Estrutura feminina. O megásporo vai originar um gametófito feminino. Olha aqui da hora o gametófito feminino. Ele tem um cano, faz assim, ó. Aqui. Aí é uma bolsa. E tem uma casca. Uma casca de proteção. E o gametinha fica aqui dentro. Tá? Então, ó. O gametinha é a oosfera. É o gameta feminino. E essa estrutura que forma o gametófito, nós vamos dar o nome de saco embrionário. Saco embrionário, tá? Tem gente que chama isso aqui de óvulo. Eu não gosto. Mas tem muita gente que chama isso aqui de óvulo, tá? Tudo bem? Então, essa parte chata, né? Essa parte descritiva, ela não é bacana. Então, a gente tem, ó, o esporófito, que é a fase dominante, que é a planta, a gente vai trocar de sala, tá? Aí tem os esporângios, que são os órgãos que produzem os esporos. Então, tem o esporângio masculino, que produz o esporo masculino, tem o esporângio feminino, que produz o esporo feminino. Então, a pinha masculina produz o micrósporo, a pinha feminina produz o megásporo. O pessoal perguntou, eu não esqueci não, tá? Eu só deixei por esse ponto a resposta. Qual que é mais comum a gente ver? A gente vai ver as duas. Pode ser que em momentos diferentes da mesma planta ou em momentos diferentes da região, tá? Mas a gente sempre vai ver as duas. O que acontece é que a feminina, a pinha feminina, ela é maior, então é mais fácil de você visualizar. A pinha masculina ela é menorzinha, às vezes ela até recrudesce, ela diminui, desaparece, tá? O micrósporo e o megásporo são os esporos que vão originar os gametófitos. Esporófito, esporângio, esporo, gametófito, gametângio, gameta. Então, o gametófito masculino fica dentro do pólen, é o tubo polínico. E o gametófito feminino fica dentro da pinha feminina, é o saco embrionário. Então, o tubo polínico tem os gametas, que são os núcleos espermáticos, e o saco embrionário tem o gameta, que é a oosfera. Tá?
que vai ter que acontecer agora? Apesar de eu estar usando o desenho de uma mesma planta, a gente tem que imaginar que são várias plantas diferentes. O que acontece quando eu chego nos gametas? Os gametas têm que... O que os gametas vão fazer? Fecundar, tá? Só que aqui nós vamos trocar de sala agora, antes da fecundação. Fazer uma pausa.